Hi, eu sou a Thay, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Cachinhos Vermelhos. No vídeo de hoje estarei trazendo mais uma história aqui para o nosso quadro Te Conto um Conto. Solta a vinheta. A história de hoje do quadro Te Conto um Conto é uma sugestão de dois inscritos daqui do canal, Mariana Diniz e Wanderson Olive. Um beijo para vocês dois, muito obrigada pela sugestão. Agora, sem mais enrolações, vamos para a história de hoje. A história de hoje será a lenda da mulher de branco. Essa lenda da mulher de branco, ela é uma lenda que não se originou aqui no Brasil. É uma lenda que teve origem lá no México. Só que, por ela ser tão famosa, ela abrangeu vários outros países. E, dependendo de cada região, ela recebe um nome diferente. Só aqui no Brasil, ela recebe 3 nomes. Ela pode ser chamada como a lenda da mulher de branco, a lenda da bela da meia-noite, ou a lenda da dama da meia-noite. Nos Estados Unidos, essa lenda ela é considerada também como a lenda da mulher de branco. Contudo, no México, onde realmente originou-se essa lenda, lá no México não se chama a lenda da mulher de branco, nem a lenda da dama da meia-noite, muito menos a lenda da bela da meia-noite. No México, essa lenda recebe o nome de La Chorona. Exatamente. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar dessa história. Conta-se a lenda que essa mulher, que seria a mulher de branco, ela era casada e tinha 2 filhos. Contudo, infelizmente, ela descobriu que o seu marido estava traindo-a e resolveu se vingar dessa situação. Porém, ao invés dela se vingar diretamente do seu marido, infelizmente, para essa vingança, ela acabou utilizando as crianças que não tinham nada a ver com a história. Conta-se a lenda que essa mulher, ao descobrir a traição do seu marido, levou os seus 2 filhos até um lago e matou os 2 filhinhos dela, que ainda eram crianças, afogados dentro desse lago. Depois que ela tomou conhecimento da burrada que ela havia feito na vida dela, ela se arrependeu muito de ter matado os seus únicos filhos afogados no rio. Porém, eles não iriam mais voltar. Decepcionada com a sua atitude insana, a mulher entrou em depressão e resolveu se suicidar. Conta-se a lenda que, ao se suicidar, ela se jogou de uma ponte diretamente a um rio, morrendo assim da mesma forma como matou seus filhos, afogada. Contudo, a sua morte não foi uma morte sã, não foi uma morte a qual ela conseguiu encontrar a luz, porque na realidade foi uma morte que originou-se através de uma vingança. Logo, o seu espírito, após a sua morte, não descansou. Ele ficou vagando pelos lugares à procura de uma luz, à procura de uma libertação. Enquanto o seu espírito não alcançava essa luz, o seu espírito amedrontava todas as pessoas que encontravam-se diretamente com ele. No decorrer dessa lenda, conta-se que muitos viajantes, ao passarem com os seus veículos próximo da ponte onde essa mulher se suicidou, via a imagem dessa mulher vestida de branco. E olha, ela não era feia. Ela se apresentava como a figura de uma mulher muito atraente, com feições jovens, com corpo esbelto. Então, qualquer homem que passasse com o seu veículo por aquela região sentia-se atraído pela imagem daquela mulher. Sem saber que se tratava de um espectro, ou seja, de um fantasma vagando por ali, os motoristas paravam a fim de dar carona para ela ou até mesmo com segundas intenções. Dizem também que ela aceitava carona, entrava dentro do carro e seduzia o motorista, a fim de que, se ele fosse casado ou tivesse um relacionamento com outra pessoa, ele viesse trair. E caso ele realmente caísse na tentação da mulher de branco, ela
o matava. Então a mulher de branco, ela sempre se vingava de todos os homens que traíam as suas esposas, suas namoradas, suas noivas, enfim. O espírito dela virou um espírito vingativo. A forma como ela matava as suas vítimas, dizem que primeiramente ela deixava a sua vítima louca, fora de si, e automaticamente ela ia rasgando o corpo da sua vítima, definhando, e a sua vítima morria ali mesmo pelo local. Contudo, o corpo nunca era encontrado. Então a vítima ficava desaparecida, e quando as pessoas se tocavam do desaparecimento daquela vítima, acionavam os policiais, os guardas, a fim de encontrar ao menos o corpo. Contudo, o corpo nunca mais era visto, nunca mais era encontrado. Você deve estar se perguntando, tá? Mas e se fosse o caso de um homem que desse carona para ela e ela tentasse seduzir esse homem e esse homem não caísse em tentação? O que acontecia com esse homem? Ele poderia até não morrer, contudo, ela deixava ele perturbado psicologicamente. E a perturbação era tanta que o próprio homem dava cabo da sua própria vida, ou seja, ele mesmo se suicidava. De acordo com a lenda, a única forma de acabar de vez com o fantasma da mulher de branco seria levar ela até o local onde ela afogou os seus filhos, ou seja, levar o seu espírito até o local onde ela afogou os seus filhos. E lá ela iria encontrar os seus filhos e, enfim, ao ver o fantasma ou o espírito dos seus filhos, ela, enfim, conseguiria encontrar a luz, se auto-perdoaria do crime que ela cometeu com seus próprios filhos e assim ela deixaria aquele local em paz e iria embora juntamente com os espíritos dos seus filhos. Essa versão que eu acabei de contar para vocês é a versão dos Estados Unidos. Aqui no Brasil ela recebe uma outra versão e também uma outra história. Nesse caso, a mulher de branco, a dama da meia-noite ou a bela da meia-noite, seria o espírito de uma jovem que infelizmente faleceu com uma doença letal, que não havia cura. Só que seu espírito, não conformado com a sua morte, resolveu ficar vagando pelas ruas. Houve-se relatos de que muitos motoristas já deram carona para esse espírito. Na maioria dos fatos, todos eles diziam o mesmo relato, de que aproximadamente próximo da meia-noite, eles estavam caminhando com seus veículos próximo de um cemitério. Lá, uma jovem moça abordava os motoristas pedindo carona. Os motoristas, por já ser quase meia-noite, tudo escuro e uma jovem moça sozinha na rua, eles acabavam concedendo carona a ela. Ao entrar dentro do veículo, ela sempre pedia para que o motorista levasse ela para casa. E assim o motorista perguntava onde que era a casa dela. E ela dizia o endereço certinho, bonitinho. Quando o motorista conduzia ela até a sua casa, ao chegar na porta do endereço que ela havia mencionado, do nada, quando o motorista olhava para trás do carro, ele não via mais ninguém. O espírito dela desaparecia. Os motoristas que vivenciaram essa situação, todos eles comentaram a mesma coisa, de que quando chegavam ao local, o fantasma da jovem desaparecia. Deparados com essa situação, muitos dos motoristas sentiam frio, medo, calafrio e até mesmo ouviam risadas e vozes. Mediante a essa situação, todos os motoristas saíam correndo com seus carros, até porque ninguém seria maluco de continuar parado com o carro em um local deserto, onde a pessoa que pediu para levá-lo até lá havia desaparecido repentinamente do seu próprio veículo. Diz a lenda brasileira que teve um motorista que foi muito valente. Apesar dessa situação, no outro dia, assim que amanheceu, ele retornou ao local em que aquela jovem havia dito para ele levá-la para casa. Ao chegar lá nesse local, ele bateu na porta e quem atendeu a porta foi um homem já com a sua idade entre 50 a 60 anos. E quando esse homem atendeu a porta, viu o motorista
E lá esse motorista perguntou àquele homem se caso morava uma jovem menina ali. O homem, meio que não entendendo a situação, convidou o motorista para entrar em sua casa, ofereceu a ele um copo de café e ao preparar esse café, o motorista havia dado conta de que tinha por ali pela casa algumas fotos daquela jovem. E aí, quando o homem retorna com o copo de café para o motorista comenta que a jovem que ele havia dado carona na madrugada anterior era a jovem que aparecia na maioria das fotos que tinham ali espalhadas pela sala da casa daquele homem. O homem, sem entender a situação, comentou ao motorista que aquela foto se tratava da foto da sua filha e que infelizmente a sua filha havia morrido já fazia um bom tempo. Esse motorista, ao mesmo tempo que ele foi muito corajoso, ele ficou perturbado por longos e longos anos com essa história. Dizem que todos os motoristas que vivenciaram essa experiência de se encontrarem, de se depararem ou de darem carona para a mulher de branco, não teve um deles que conseguiram viver de forma sã após esse ocorrido. Agora eu vou trazer para vocês a história da mulher de branco na versão do México, que é mais conhecida como La Chorona. La Chorona é a mais famosa lenda mexicana. É tão marcante para os naturais desse país que mesmo descendentes de imigrantes vivendo nos Estados Unidos da América e no Canadá afirmam ter visto La Chorona nas margens dos rios. Existem, como no Brasil, várias versões da mesma lenda, porém a mais difundida é a que remonta ao século XVI, quando os moradores da cidade do México se refugiavam em suas moradias durante a noite. Isto se dava especialmente com os moradores da antiga Tenochtitlan, que trancavam suas portas e janelas, e todas as noites eram acordados pelos prantos de uma mulher que andava sob o luar, chorando. Daí o nome que significa a Chorona. Este fato teria se repetido durante muito tempo. Aqueles que procuraram averiguar a causa do pranto durante as noites de lua cheia disseram que a claridade lhes permitiam ver apenas uma espessa neblina rente ao solo e aquilo que parecia-se com uma mulher vestida de branco com um véu a cobrir o seu rosto, percorrendo a cidade em todas as direções, sempre se detendo na Praça Maior, onde ajoelhava-se voltada para o oriente e em seguida levantava-se para continuar sua ronda. Ao chegar às margens do lago, Texcoco desaparecia. Poucos homens se arriscaram a aproximar-se do espectro fantasmagórico. Aqueles que o fizeram sofreram com espantosas revelações ou morreram. Segundo a lenda, essa chorona, como ficaria conhecida, se chamava Maria. Apaixonada por um homem que sua família desaprovava, ela decidiu fugir com o amante e teve 2 filhos com ele. Até que certo dia, Maria descobriu que estava sendo traída pelo marido com outra mulher. Arrasada e cega de raiva, a mulher pegou seus filhos, seriam símbolos daquele matrimônio desastroso, e os afogou no lago. 2 dias depois, quando o ataque de fúria passou, Maria voltou ao rio para encontrar os filhos. Descobriu os 2 na margem oposta, ambos já sem vida. Assim, com a dor insuportável de culpa e do arrependimento, Maria morreu de depressão, mas sua agonia não teria acabado com a morte. Desde então, seu fantasma vagaria flutuando pelas cidades com um vestido branco e um véu que cobria o seu rosto pálido. O espectro levanta as mãos para o céu e chora. Poderia ser só uma lenda triste se a história não fosse ganhando detalhes assombrosos. Maria não apenas flutuaria aos prantos, ela também roubaria crianças para substituir os seus filhos. Essa lenda é tão famosa que acabou ganhando espaço na indústria cinematográfica. Em 1933, este mito, na versão que narra a história de La Malinche, indígena que serviu de intérprete e foi amante de Fernando Cortés, foi levado às telas no filme mexicano intitulado La Chorona, estrelado por Virginia Zuri.
Em 2011 foi feita uma animação em que o jogo vira e ao invés da Chorona procurar as crianças, é as crianças que perseguem a misteriosa mulher. Em 2019 foi lançado um filme de terror sobrenatural intitulado The Curse of La Chorona. Mas a lenda da Mulher de Branco, ou La Chorona, ou Dama da Meia-Noite, ou Bela da Meia-Noite, não somente ganhou espaços nos filmes, não. Em uma das séries que eu mais admiro, essa lenda foi uma das primeiras lendas a ser abordada logo no primeiro episódio da primeira temporada dessa série. A série chama-se Sobrenatural, ou melhor, Supernatural. No primeiro episódio da primeira temporada do Supernatural, ou do Sobrenatural, como diz aqui no Brasil, a primeira lenda urbana que eles retratam nesse primeiro episódio, que tem como título piloto, é sobre a lenda da Mulher de Branco. E o enredo desse episódio é basicamente a história da Mulher de Branco na versão americana, conforme eu relatei no início do vídeo. Nesse episódio, Sam e Dean Winchester têm a tarefa de tentar fazer com que as mortes naqueles locais sejam cessados e tentar conseguir acabar de vez com o espírito da Mulher de Branco. É uma série que eu indico porque as primeiras temporadas dela, para você que gosta de lenda urbana, as primeiras temporadas de Sobrenatural são perfeitas. Por quê? Porque elas abordam muito lendas urbanas. É claro que dentro dessa série tem um enredo a ser seguido, porque ali os personagens principais, eles têm uma trama ali desenvolvida, eles têm a história deles ali contada no decorrer da série. Contudo, tem alguns episódios em que eles sempre trazem à tona algumas lendas urbanas muito famosas nos Estados Unidos. Então, para você que curte lendas urbanas, indico a série Sobrenatural ou Supernatural. Me conte aqui nos comentários se você já conhecia a lenda da Mulher de Branco, ou Dama da Meia-Noite, ou Bela da Meia-Noite, ou como ela está atualmente mais famosa, La Chorona. Me conte aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Também me conte aqui outras sugestões de outras lendas urbanas para que eu possa trazer aqui no canal, tá ok? Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Se inscreva agora, assina o sininho de notificação, curte, comente e compartilhe com seus conhecidos que gostam também desse tipo de história, ok? Também me seguem lá no Instagram. O meu perfil é @cachinhosvermelhosoficial, tudo junto. Estou sempre interagindo lá com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima. Carry on my wayward soul. There'll be peace when you are home. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more.